Ela me traiu. Eu desapareci. Eu nunca planejei voltar, mas ela me encontrou. Eu encarei o celular da minha esposa, a raiva se transformando em gelo nas minhas veias. As mensagens eram explícitas, fotos inconfundíveis, planos, declarações de paixão entre ela e David, o chamado parceiro profissional. Uma mensagem especial queimou na minha mente. Mal posso esperar por mais uma noite antes de você voltar para casa. Casa. Para mim. Para o nosso casamento de 12 anos. Fiz capturas de tela metodicamente, minha mão firme apesar da tempestade dentro de mim. Depois coloquei o celular exatamente onde o encontrei, no criado mudo. Ela não voltaria de São Francisco por mais 3 dias. Tempo de sobra para o que eu precisava fazer. Alguns homens gritariam, quebrariam coisas, ligariam para ela imediatamente com acusações. Homens fracos. Eu não ia dar a ela a satisfação do meu colapso emocional. Não. Minha resposta seria muito mais poderosa. Meu nome é Michael Grayson. Até quase um ano atrás, eu tinha respeito como capitão dos bombeiros em Denver, com uma bela esposa fotógrafa chamada Laura e uma vida que a maioria dos homens invejaria. Agora, vivo fora da rede, perto do Lago Flathead, Montana, ensinando técnicas de sobrevivência para turistas e vivendo inteiramente sobre meus próprios termos. Laura e eu nos conhecemos durante um incêndio em um armazém no centro da cidade. Ela estava fotografando para o Denver Chronicle, chegando perigosamente perto da ação. Eu a puxei para trás exatamente quando uma parede desabou no lugar onde ela estava. Quando a fumaça se dissipou, ela pediu meu número para uma matéria de interesse humano. Ou pelo menos foi o que disse. 3 meses depois, estávamos noivos. Por 10 anos, fomos sólidos. Eu avançava nos postos do Corpo de Bombeiros. Ela construía seu negócio de fotografia. Viajávamos sempre que possível. Fazíamos trilhas nas montanhas rochosas nos fins de semana. Conversávamos sobre filhos algum dia, mas nunca chegamos lá. Então, há 2 anos, ela conseguiu um contrato com a National Geographic. Isso muda tudo, Mike. Ela disse na noite em que recebeu a notícia. E mudou mesmo. Mas não do jeito que nenhum de nós esperava. As primeiras atribuições eram administráveis. 1 semana fotografando vida silvestre em Yellowstone, 10 dias capturando geleiras no Alasca. Ela voltava para casa energizada e nós nos reconectávamos intensamente. Depois, as viagens foram ficando mais longas. 2 semanas na Costa Rica, 3 no Quênia acompanhando conservacionistas. É a natureza do trabalho. Ela explicava sempre que eu questionava as ausências prolongadas. Você não pode apressar a foto perfeita. Eu entendia de tempo. Como bombeiro, tempo era tudo. Quando avançar, quando recuar, quando mudar de tática. Então, eu me adaptei. Construí minhas próprias rotinas, permaneci focado na carreira. Então veio o projeto em São Francisco, 6 meses documentando a renovação urbana, exigindo viagens semanais para a Bay Area. E David Sloan entrou na nossa história. Ele é o escritor designado para trabalhar comigo nessa série. Já trabalhou na New Yorker. Eu percebi como os olhos dela brilhavam ao mencioná-lo. O leve rubor nas bochechas. Eu vi tudo, mas não disse nada. Observar é uma habilidade de sobrevivência. David acha que minha composição é revolucionária. Ela soltava em meio às conversas. David disse que podemos ganhar um prêmio com essa série. David me levou a um lugar incrível em Chinatown. Mas estritamente profissional, claro. Nunca fui do tipo ciumento. Nos bombeiros, confiança é tudo. Você precisa ter confiança absoluta na sua equipe quando entra em um prédio em chamas. Eu estendi essa mesma confiança ao meu casamento. Mesmo quando ela começou a atender ligações em outros cômodos. Mesmo quando nossa vida sexual passou a ser marcada por agenda, e não mais espontânea. Mesmo quando ela voltou de viagens com uma energia diferente. Até que aquela prévia de mensagem apareceu na tela às 2 da manhã. Ainda sinto seu gosto nos lípios. Naquela noite, deitei ao lado dela observando o rosto com o qual acordei por 12 anos, percebendo que estava dormindo ao lado de uma estranha. Quando amanheceu, a beijei de despedida como sempre antes do voo. Eu te amo, ela disse casualmente. Boa viagem, eu respondi, já executando minha estratégia de saída na mente. Assim que o status do voo mostrou de partida, movi-me com precisão militar. Esvaziei exatamente a metade da nossa conta conjunta. Nem um centavo a mais, nem um centavo a menos. Arrumei uma bolsa com o essencial. Liguei para meu chefe dos bombeiros e pedi demissão alegando uma emergência pessoal. Deixei um breve bilhete para meu irmão Tommy, ex-fuzileiro.
Preciso desaparecer por um tempo. Estou bem. Entrarei em contato quando puder. Então dirigi para o noroeste, sem destino além de... longe daqui. 11 meses podem reduzir um homem até o seu núcleo. Viver quase em isolamento, trabalhar com as próprias mãos, estar afastado da sua antiga identidade. Isso revela quem você realmente é, por baixo dos títulos e dos relacionamentos. Acabei em Kalispell por necessidade, quando meu caminhão precisou de reparos. Com pouco dinheiro, encontrei trabalho em uma loja de artigos esportivos. Depois no Lodge, um resort sofisticado onde turistas ricos pagavam preços altos por experiências autênticas na natureza. Rachel, a dona do Lodge, me contratou imediatamente depois que eu demonstrei técnicas de sobrevivência. Esses executivos de tecnologia pagam $2.000 por um fim de semana para aprender a fazer fogo sem fósforo. Eu expliquei de forma pragmática. Você é competente e discreto. Quando pode começar? Rachel era atraente, tinha pouco mais de 30 anos, confiante e capaz. Flertava de vez em quando, mas respeitava os limites claros que eu estabelecia. Quem quer que ela tenha sido, te deixou bem marcado, comentou uma vez, depois que recusei um convite para jantar. Tão óbvio assim? Perguntei. Você tem aquele olhar de quem sobreviveu a uma explosão, mas ainda procura estilhaços, sem pressa. Algumas feridas precisam de tempo certo para cicatrizar. Tempo era o que eu tinha de sobra. Construí uma nova rotina. Acordar ao amanhecer, trabalho físico até a exaustão, interação social mínima. Deixei crescer a barba, perdi a maciez que a vida na cidade me derra. Ganhei músculos com trabalho diário. Passei a manter um diário para organizar os pensamentos, processando tudo sem o barulho dos conselhos bem-intencionados dos outros. Escrevia sobre uma raiva que era fria, não quente. Sobre calcular precisamente como sair de uma situação em vez de destruí-la. Sobre pensar estrategicamente em vez de reagir emocionalmente. Escrevi até entender meu próprio poder, o poder da ausência. Mantive silêncio absoluto em todas as frentes. Nada de redes sociais, nada de buscas no Google pelo nome dela. O rompimento completo era o único caminho adiante. Comprei um celular pré-pago básico apenas para emergências e dei o número só para Tommy, com instruções rígidas. Ela tá te procurando, ele disse em uma das nossas ligações mensais. Contratou um detetive particular. Ela sabe por que você foi embora. Disse que apareceu na minha casa, chorando, alegando que você desapareceu sem explicação. Queria saber se você estava seguro. E o que você disse? Perguntei. Que você está vivo, e isso é tudo que ela tem direito de saber. Bom homem, Tommy. Você planeja voltar, Mike? Não há nada para onde voltar. O que eu não compartilhei com Tommy foi que eu tinha encontrado uma paz inesperada nessa nova existência. O Lodge atraía uma clientela interessante, desde executivos de empresas até verdadeiros aventureiros. Ganhei reputação de habilidoso, reservado e inquestionavelmente no controle. Hóspedes mulheres ocasionalmente mostravam interesse, mas eu recusava sem explicações. Pela primeira vez desde que conheci Laura, eu estava focado inteiramente no meu próprio caminho, em vez de me moldar ao de outra pessoa. A ironia não me escapava. Precisei perder tudo para recuperar minha independência. O inverno chegou em Montana com brutal eficiência. O fluxo de turistas diminuiu para alguns aventureiros ocasionais nos fins de semana. Eu cortava lenha, fazia manutenção dos equipamentos e liderava as raras expedições de pesca no gelo para os hóspedes mais resistentes. O isolamento se intensificou com os dias mais curtos, mas eu havia me tornado confortável com a solidão, até o dia em que ela me encontrou. 18 de dezembro. Lembro-me bem da data, o dia seguinte à festa de fim de ano dos funcionários do Lodge. Eu estava fazendo o check-in de uma família de Minnesota quando a porta da frente se abriu, trazendo uma rajada de ar frio, e lá estava a última pessoa que eu esperava ver. Laura estava na entrada, flocos de neve derretendo no cabelo, o rosto mais fraco do que eu lembrava, os olhos incertos quando encontraram os meus. Usava um casaco de lã vermelho que eu não reconhecia, segurando uma pequena mala.
O tempo pareceu comprimir. A família no balcão virou ruído de fundo. Meu corpo se enrijeceu instintivamente, pronto para o confronto. Quarto para uma pessoa, ela disse baixinho, aproximando-se depois que a família se afastou. Sem cumprimentos dramáticos, sem lágrimas, apenas 3 palavras práticas. Eu poderia tê-la recusado, poderia ter mandado que fosse embora, poderia ter exigido saber como me encontrou. Em vez disso, registrei os dados dela metodicamente, passei o cartão de crédito e entreguei a chave. Cabana 8, última à esquerda do caminho. O café da manhã começa às 7. Minha voz permaneceu neutra, não revelando nada. Obrigada, ela respondeu, os dedos tocando brevemente os meus ao pegar a chave. Ela hesitou. Você está bem, Michael. Está com boa aparência. Não ofereci resposta, apenas um aceno em direção às cabanas. Ela saiu sem dizer mais nada. Mantive a compostura até chegar ao banheiro dos funcionários, onde meu estômago se revirou em rejeição física à súbita aparição dela. Rachel me encontrou lavando o rosto com água fria. Aquela mulher que fez o check-in, ela é seu passado, não é? Perguntou diretamente. Acenei uma vez, enxugando as mãos com calma. Quer que eu diga que estamos lotados? Fazer ela ir embora? Pensei brevemente. Não. Estive fugindo disso por 1 ano. É hora de encarar de frente. Rachel apertou meu ombro. Meu apartamento fica acima do escritório, se você precisar de um lugar para se recompor. Naquela noite o sono me abandonou. De manhã a neve cobria tudo, abafando cada som. Levantei antes do amanhecer, como sempre, mas dessa vez não fui cortar lenha nem revisar equipamentos. Em vez disso, caminhei pelo bosque até o lago congelado. O ar frio queimava meus pulmões, mas clareava minha mente. Quando voltei, Laura já estava sentada no refeitório, uma xícara de café entre as mãos. Ela me observou entrar, seus olhos procurando algum sinal, algum indício de abertura. Não ofereci nada além de um aceno breve antes de servir meu prato. Ela esperou até que tivéssemos praticamente sozinhos. Michael, eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas preciso falar com você. Mantive a calma, bebendo meu café devagar. Então fale. Laura respirou fundo, as mãos tremendo levemente. Eu errei. Mais do que errei. Eu destruí algo que nunca deveria ter posto em risco. Aquele caso, David, foi estúpido, foi egoísta. Eu achei que estava vivendo uma aventura, mas tudo o que fiz foi jogar fora o que mais importava. Você jogou fora mais do que um casamento. Respondi friamente. Jogou fora a confiança. E sem isso, não existe nada. Ela abaixou o olhar, lágrimas silenciosas caindo na mesa. Eu sei. Passei meses procurando por você, tentando entender como seguir em frente sem essa chance de pedir perdão. Eu não vim para implorar que volte. Eu vim porque precisava encarar o homem a quem devo um pedido de desculpas. Preciso que você saiba que me arrependo todos os dias. O silêncio entre nós pesava mais que qualquer grito. Eu a estudei como um estranho faria, os traços do rosto mais marcados, a vulnerabilidade nos olhos. Durante 12 anos, eu a conhecera melhor que a mim mesmo. Agora, não tinha certeza de quem estava diante de mim. Você encontrou o que procurava com ele? Perguntei, a voz baixa, mas firme. Ela balançou a cabeça rapidamente. Não, o que encontrei foi vazio, e quando percebi, já tinha perdido você. Houve um tempo em que aquelas palavras teriam me quebrado. Agora elas apenas passavam por mim como vento gelado. Laura, você precisa entender algo. Inclinei para a frente, encarando-a de forma direta. Eu não desapareci só por você. Eu desapareci por mim, porque percebi que tinha perdido a mim mesmo tentando sustentar algo que já estava ruindo. E nesses meses, descobri que não preciso de você para ser inteiro. Ela chorou abertamente, sem disfarçar. Então, isso é um adeus? Respirei fundo. Já foi um adeus naquela noite em que vi aquela mensagem no seu celular. O que restava entre nós acabou ali. Hoje é só a confirmação. Laura assentiu, enxugando as lágrimas com a manga do casaco. Obrigado por me ouvir.
Eu não esperava perdão, só precisava que você soubesse que eu assumo tudo. Levantei-me, deixando algumas notas na mesa pelo café. Cabana 8 fica disponível até domingo. Depois disso, não posso garantir nada. Aproveite o tempo que precisar. Mas saiba que eu sigo em frente. Sem esperar a resposta, saí. O ar frio me envolveu como uma muralha, mas dentro de mim havia apenas uma estranha paz. Laura tinha vindo buscar algo que já não existia. E eu, finalmente, percebi que não precisava mais fugir, porque nada dela restava em mim. Eu andava de um lado para outro na minha cabana, calculando a distância entre a minha porta e a cabana 8. Qual era o propósito dela ali? Como tinha me encontrado? O que ela poderia querer depois de tanto tempo? Às 3 da manhã, caminhei até a beira do lago congelado. A lua iluminava o gelo, as estrelas brilhando acima com a clareza do inverno. Fiquei parado até que o frio limpasse meus pensamentos, fortalecendo minha determinação. Ao amanhecer, já tinha tomado minha decisão. Ouviria o que ela tinha a dizer, falaria o que precisava e seguiria em frente, com ou sem o fechamento que ela buscava. Eu já tinha reconquistado minha vida uma vez. Poderia fazer isso de novo. Laura estava esperando na sala de jantar vazia quando cheguei para preparar o café da manhã. Sentada com as mãos envolvidas em uma caneca de chá, parecia ao mesmo tempo familiar e estranha. Você me encontrou. Afirmei, fazendo o café com movimentos precisos, mantendo o balcão como barreira entre nós. Demorou mais do que eu esperava. Você realmente desapareceu a fundo. Ela me estudava abertamente. A barba fica bem no você. Por que você está aqui, Laura? Perguntei, direto, sem rodeios. Ela respirou fundo, medida. Não para implorar perdão, nem para tentar ter você de volta. Você merece melhor que isso. O que eu merecia era uma esposa que não traísse. Respondi, a voz cortando como uma lâmina. Ela estremeceu, mas manteve o olhar fixo. Sim, você merecia. O simples reconhecimento, em vez de desculpas, me pegou de surpresa. Estou aqui porque você desapareceu sem explicação. Porque voltei para uma casa vazia, sem marido. Porque por semanas achei que você podia estar morto, até que Tommy finalmente confirmou que você estava vivo, mas não contou mais nada. Você sabe exatamente por que eu fui embora, declarei friamente. Sim, agora eu sei, mas naquela época não. Ri sem humor. Conveniente. Eu vi tudo, Laura. As mensagens, as fotos, tudo. Ela fechou os olhos brevemente. Eu sabia que algo estava errado naquela manhã. Meu celular tinha sido mexido, mas você agiu completamente normal quando se despediu. Balançou a cabeça. Só juntei as peças quando voltei para São Francisco e encontrei você desaparecido. Hóspedes madrugadores começaram a entrar no refeitório. Baixei a voz. Não vamos fazer isso aqui. Estão trabalhando até às 3. A cabana 14 está vazia para manutenção. Encontre-me lá se quiser conversar. Ela assentiu e eu fui para o galpão de lenha, onde passei a manhã rachando toras com precisão concentrada, até meus músculos queimarem em uma exaustão satisfatória. A cabana 14 cheirava a desinfetante de pinho e tinta fresca. Acendi a lareira com eficiência, precisando ocupar minhas mãos. Laura chegou exatamente às 3, agora vestindo jeans e um suéter grosso, o cabelo preso em um simples rabo de cavalo, como usava antes das pautas de revistas sofisticadas mudarem seu estilo. Como me encontrou? Perguntei imediatamente quando ela se sentou em uma poltrona. Isso importa? Me dê esse favor. Meu tom deixou claro que não era um pedido. Ela suspirou. Seu cartão de crédito, uma transação de gasolina em Missoula em janeiro passado. Quando o investigador rastreou, a trilha já tinha esfriado. Então Tommy mencionou que você estava em algum lugar perto de Flathead. Passei meses procurando na região, ficando em diferentes cidades, mostrando sua foto. Uma garçonete em Kalispell conheceu você. Assenti, anotando mentalmente a falha de segurança. Eu poderia desaparecer novamente em poucas horas, se fosse necessário. Agora é sua vez. Por que foi embora daquele jeito, Michael? Por que não me confrontou? Fitei as chamas. O que a confrontação teria conseguido?
Você teria mentido como vinha mentindo há meses. Teria minimizado ou, de alguma forma, distorcido para colocar a culpa em mim. Talvez prometido que nunca aconteceria de novo. Fixei meu olhar direto nela. Mas não foi um erro, né? Foi uma escolha deliberada que você fez repetidamente. Ela não tentou negar. Você tem razão. Não foi algo de uma vez só. Por quanto tempo? 4 meses. O número me bateu como um golpe físico. 4 meses de engano, voltando para casa comigo, dormindo ao meu lado, tudo enquanto carregava o toque de outro homem. Você o amava? A pergunta saiu antes que eu pudesse impedir. Eu achei que sim, admitiu baixinho. Me convenci de que era algo significativo, não apenas uma traição barata. Isso tornava mais fácil justificar. E agora, eu sei. Eu sei que não era amor nem especial, apenas destruição egoísta. Ela se inclinou para frente. Não estou aqui para tentar ter você de volta, Michael. Estou aqui porque você precisa saber que perdi mais do que você. Perdi a mim mesma. Cortei sua autorreflexão com o som de desdém. Poupe-me a narrativa de vítima, Laura. Não é vitimismo, é verdade. Sua voz endureceu. Davi me largou 2 semanas depois que você desapareceu. Disse que as coisas ficaram muito complicadas. A revista cancelou o nosso projeto quando os rumores se espalharam. Aparentemente, dormir com o seu parceiro de trabalho viola a ética profissional. Seu riso foi quebradiço. Perdi outros 3 contratos. Tive que vender nossa casa. Não conseguia arcar sozinha. Não conseguia arcar sozinha. Consequências, respondi friamente. Cada decisão tem um preço. Você está só colhendo o que plantou. Ela respirou fundo, tentando manter a compostura. Eu sei. Não estou pedindo sua piedade. Só precisava que você soubesse como tudo desmoronou. Laura, nada do que você perdeu me devolve o que tirou de mim. Ela me olhou com desespero silencioso. E o que eu tirei de você, Michael? O homem que eu era, respondi sem hesitar. A confiança que eu tinha, a vida que construímos. Passei 11 meses enterrando aquele homem e no lugar dele encontrei alguém novo, alguém que não precisa de você para existir. Ela se encolheu como se cada palavra fosse um golpe. Então, não há absolutamente nada que eu possa fazer? Não. Minha voz foi firme e inabalável. Porque não há nada para salvar. O que tínhamos morreu na hora em que você escolheu outro homem em vez de mim. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o fogo. Finalmente, falou em um tom quase inaudível. Eu queria acreditar que ainda havia esperança, mas agora entendo. Você já me deixou para trás. Levantei-me, ajeitando a madeira da lareira. Você tem até domingo na cabana. Depois, siga com sua vida, assim como eu vou seguir com a minha. Ela ficou parada ali, os olhos marejados, mas sem mais palavras. Eu saí, deixando-a sozinha com o crepitar das chamas e o peso daquilo que nunca poderia ser restaurado. No ar frio da tarde, senti algo que não esperava. Não raiva, não tristeza, mas libertação. Laura tinha vindo buscar redenção. O que ela encontrou foi a prova de que eu já estava além dela. Passei meses em terapia tentando entender por que destruí tudo de bom na minha vida. Eu deveria sentir pena de você? Perguntei, embora parte de mim se sentisse vingada pela queda dela. Não, você deveria entender que o seu desaparecimento foi a resposta mais poderosa que alguém já me deu. Os olhos dela brilharam. Você não explodiu em raiva, não ameaçou, não tentou machucá-lo. Você simplesmente se retirou da equação. Me deixou encarar exatamente quem eu me tornei, sem o benefício de fazer de você o vilão. O silêncio tomou conta da sala, interrompido apenas pelo crepitar das chamas. Do lado de fora, a neve começou a cair, flocos pesados visíveis pela janela. Não sou o mesmo homem que deixou Denver, falei finalmente esperando que ela levasse a culpa e entendesse por que eu abandonei. Eu também não sou a mesma pessoa, respondeu ela. Ela puxou um envelope de dentro da bolsa. Eu escrevi tudo, coisas que não consegui dizer diretamente. O que aconteceu com David, o que aconteceu depois. Você pode ler ou queimar, a escolha é sua. Ela colocou o envelope sobre a mesa entre nós. Vou ficar 3 dias, depois vou embora e você nunca mais vai ter que me ver se é isso que deseja. Ela se levantou para sair, fazendo uma breve pausa. Pelo que vale, Michael,
e eu sei que agora significa muito pouco. Nunca me arrependi tanto de nada na minha vida. Depois que ela saiu, fiquei encarando o envelope por horas, observando as sombras se moverem no chão da cabana. Eventualmente, peguei-o e coloquei-o, ainda fechado, no bolso do casaco. Algumas verdades exigiam o tempo certo. Evitei o alojamento principal no dia seguinte, liderando uma expedição de raquete de neve durante todo o dia para um grupo de advogados corporativos. As exigências físicas e a responsabilidade pela segurança dos outros proporcionaram uma distância temporária da carga emocional que a aparição de Laura havia provocado. Quando voltei, Rachel me esperava com uma garrafa de café misturado com uísque. "Ela veio procurar você", disse Rachel me entregando uma xícara fumegante. "Eu disse a ela que você estava com clientes." "Obrigado. Ela é atraente, parece cara." A avaliação de Rachel permaneceu neutra. Ela costumava ser diferente. As pessoas mudam, nem sempre para o melhor. Rachel me olhou por cima da caneca. "Sabe o que dizem sobre incêndios florestais? Às vezes são necessários. Limpam o crescimento morto para que uma nova vida possa surgir." "Está dizendo que esse confronto pode ter sido benéfico?" Ela deu um de ombros. "Só estou dizendo, às vezes a destruição serve a um propósito." Naquela noite, em minha cabana, finalmente abri a carta de Laura. 8 páginas de sua caligrafia familiar, antes íntima, agora como receber uma mensagem de um estranho. Ela detalhou tudo, sem desculpas. Como o caso começou depois de uma sessão de fotos tarde da noite. Como David a fez sentir valorizada de maneiras que ela não percebia estarem faltando. Como a excitação virou adição. Como ela compartimentava, dizendo a si mesma que eu nunca descobriria, que poderia manter os 2 mundos. Então veio o que se seguiu. O abandono imediato de David assim que surgiram complicações. As consequências profissionais, a decepção dos pais e a dolorosa realização de que tinha trocado substância por ilusão. O parágrafo final atingiu com precisão. "Não espero e não mereço perdão, mas você deve saber que o seu silêncio foi mais poderoso do que qualquer explosão de raiva poderia ter sido. Você me forçou a me julgar, sem a distração da sua fúria. Não havia ninguém para culpar, ninguém lutando contra mim, só a consequência pura das minhas ações refletida em uma casa vazia. Isso me quebrou da maneira que eu precisava ser quebrada. Espero que um dia você encontre a felicidade de novo. Você, mais do que qualquer pessoa que já conheci, merece isso." Li a carta 3 vezes, depois saí para rachar lenha à lua montante até que meus músculos exigissem descanso. No segundo dia, encontrei Laura sentada sozinha no deck dos fundos do alojamento, apesar do frio cortante, usando um casaco emprestado, grande demais para sua silhueta, olhando fixamente para o lago congelado. Analisei a cena e me sentei deliberadamente na cadeira ao lado. "Eu li sua carta", declarei após um silêncio calculado. Ela assentiu, ainda olhando para o lago. E nada. É o que é." "Você sempre teve o dom da objetividade." Um leve sorriso tocou seus lábios. "Por que vir até aqui? Por que não simplesmente ligar?" Ela se virou para me encarar. "Você teria atendido se eu ligasse?" "Não." "Então, aí está a resposta. Além disso, eu precisava ver o seu rosto para saber se você realmente estava bem." "Eu não estou bem, mas estou chegando lá." "Você parece mais forte de alguma forma, mais firme." "Perder tudo tem esse efeito. Você reduz a vida aos essenciais." Uma rajada de vento espalhou neve pelo deck. Laura chomicou. "Você deveria entrar." Aconselhei. "Em 1 minuto." Ela hesitou. "Vi seu diário na escrivaninha da sua cabana quando deixei a carta. Você voltou a escrever?" A pergunta me surpreendeu. Nos primeiros anos, eu escrevia principalmente histórias que nunca mostrei para ninguém. Com o avanço da carreira e as complicações da vida, isso tinha se perdido. "Só estou organizando pensamentos." Laura permaneceu em silêncio por um momento, observando o lago congelado, e depois falou. Eu precisava escrever. Para colocar em palavras o que não conseguia dizer de outra forma. Para encarar minhas próprias ações. Eu assenti, ainda analisando seu rosto sob a luz pálida do inverno. Você escreveu a carta e, mesmo assim, veio até aqui. Por quê? Porque precisava que você visse que não era apenas sobre você, era sobre mim, sobre quem me tornei.
Perdi mais do que qualquer coisa que você pudesse imaginar. Ela respirou fundo, o ar formando pequenas nuvens na frieza da tarde. David foi só uma parte disso, mas não é tudo. Eu me perdi primeiro, Michael. Eu não sabia mais quem eu era. Então você acredita que isso justifica tudo? Perguntei firme. Ela balançou a cabeça lentamente. Não, não há justificativa. Só compreensão e talvez algum tipo de fechamento para nós dois, mesmo que seja doloroso. O vento aumentou e a neve rodopiou entre nós. Ela se encolheu no casaco grande, os olhos fixos no horizonte. Você ainda me odeia? Perguntou, a voz quase um sussurro. Não é ódio, é ausência. Nada do que você fez pode mudar que eu precise continuar minha vida. Eu não posso mais ser o homem que você conheceu. Nem quero ser. Ela respirou fundo, aceitando minhas palavras, sem discutir. Então, tudo acabou mesmo, disse baixinho, mais para si mesma do que para mim. Acabou, confirmei. Isso precisa ser suficiente. Ela se levantou, finalmente pronta para ir embora, os olhos marejados, mas sem lágrimas. Vou ficar até amanhã de manhã. Depois disso, adeus, Michael. Assenti, silencioso. Ela se afastou lentamente, cada passo fazendo o barulho da neve esmagada sob as botas ecoar pelo deck. Quando a porta se fechou, o vento trouxe silêncio absoluto. Fiquei ali por alguns minutos olhando para o lago, sentindo uma estranha mistura de alívio e tristeza. A carta ainda estava na minha mão, selada no bolso do casaco, lembrando-me do peso do passado. Naquela noite, sozinho na cabana, comecei a escrever novamente. Não sobre Laura, não sobre traição, mas sobre mim. Sobre o homem que sobrevivera a tudo e finalmente estava aprendendo a viver para si. O vento uivava do lado de fora, a neve continuava caindo, e eu finalmente sentia que, apesar de tudo, havia encontrado alguma forma de paz. Nada criativo. Você deveria tentar de novo. Você era bom. Há muito que eu deveria tentar de novo. Eu me levantei. Mas algumas coisas não são para serem revisitadas. A expressão dela caiu ligeiramente, reconhecendo-me o significado. Justo. Quando me virei para sair, ela disse: Tommy sente sua falta. Ele não vai admitir, mas sente. Tommy sabe como me encontrar. Ele diz o mesmo sobre você. Parei. Talvez na primavera. Não era um compromisso, mas era alguma coisa. Uma abertura calculada na parede que eu havia construído. Naquela noite, sonhei com fogo controlado. Não os incêndios caóticos que enfrentei como bombeiro, mas uma queima tática, necessária e purificadora. Acordei com uma clareza inesperada. No terceiro dia, o último dela, uma enorme tempestade de neve atingiu a região. O alojamento perdeu energia por volta do meio-dia. Geradores de emergência mantiveram os sistemas essenciais, mas aconselhamos os hóspedes a permanecerem em suas cabanas que tinham lareiras e provisões de emergência. Eu estava ajudando Rachel a distribuir cobertores extras quando percebi que Laura não estava em lugar nenhum. O carro dela permanecia no estacionamento, rapidamente desaparecendo sobre a neve fresca. Ela saiu para caminhar cedo esta manhã, comentou uma das camareiras. Disse algo sobre querer ver a trilha norte antes de ir embora. A trilha norte. 8 quilômetros por uma floresta densa, bela, mas perigosa durante uma tempestade. Até mesmo caminhantes experientes poderiam se perder quando os marcadores desapareciam sobre a neve. Há quanto tempo? Perguntei, já pegando meu equipamento. 4, talvez 5 horas. Rachel percebeu minha expressão. Você não vai sair nesse tempo. Eu tenho que ir, ela não conhece essas matas. Michael, a visibilidade é zero, temperaturas caindo. Vocês dois poderiam acabar mortos. Vou levar o rádio de emergência e o GPS, marcar coordenadas a cada 400 metros. Eu já estava me investindo em camadas. Se eu não voltar em 3 horas, liga para o resgate. Rachel sabia que não valia a pena discutir mais. Ela me ajudou a empacotar suprimentos de emergência, seus movimentos contidos, mas a expressão grave. Ela deve ainda significar alguma coisa para você, observou enquanto eu checava o rádio. Foi minha esposa por 12 anos, respondi de forma definitiva. Tenha cuidado,
Esse instinto de herói vai te matar um dia. Assenti firmemente. Avaliação de risco calculada. Eu conheço essas matas. No momento em que pisei fora, a fúria da tempestade me atingiu em cheio. A neve soprada pelo vento queimava qualquer pele exposta. A visibilidade mal alcançava 3 metros. Puxei meus óculos e me dirigi à trilha norte, avançando através de montes de neve na altura dos joelhos. Em condições normais, eu poderia percorrer toda a trilha em menos de 2 horas. Naquela tempestade, levei 45 minutos apenas para alcançar o marco da primeira milha. Chamei o nome de Laura periodicamente, mas o vento engolia minha voz quase imediatamente. A 3 quilômetros, encontrei o primeiro sinal, um lenço vermelho preso em um galho. Meu foco se intensificou. Ela estava ali em algum lugar, provavelmente desorientada, possivelmente com hipotermia se tivesse passado horas fora. "Laura!" gritei, cobrindo a boca com as mãos. Nada. Continuei avançando, procurando qualquer perturbação no padrão da neve. Mais meia milha e avistei pegadas saindo da trilha, um sinal clássico de alguém perdido, provavelmente procurando abrigo. As marcas levaram a um grupo de grandes pedras formando uma barreira natural contra o vento. Ao me aproximar, vi uma figura encolhida contra a rocha, parcialmente coberta de neve. O rosto de Laura estava perigosamente pálido, lábios azulados, consciente, mas claramente em hipotermia de estágio médio, tremendo violentamente, fala arrastada. "Michael, como me encontrou?" "Em rastreamento", disse simplesmente, desdobrando imediatamente o cobertor térmico de emergência e envolvendo-a. "Consegue andar?" Ela tentou se levantar, mas as pernas cederam. "Não consigo sentir meus pés." "Sem problema, eu te seguro." Levantei-a com eficiência. Pesava menos do que eu lembrava, e a segurei contra o meu peito. Continuei falando, mantenha-se consciente. "Tão estúpido", murmurou contra o meu ombro. "Achei que você voltaria antes da tempestade." Menos falar sobre erros, mais foco em ficar acordada. Dirigi, começando a difícil jornada de volta. Cada passo exigia esforço máximo contra o vento e a neve. Meus músculos trabalhavam no limite, carregando-a por montes de neve cada vez mais profundos. "Por que você veio me buscar?" Ela perguntou depois do que pareceram horas de movimento. "Poderia ter deixado você desaparecer também." "Isso não é quem eu sou", afirmei, firmemente, ajustando meu aperto. "Nunca foi." Avançamos com dificuldade, cada passo uma luta contra o vento cortante e a neve que se acumulava nos tornozelos e joelhos. Ela permanecia apoiada em meu peito, quase sem forças, tremendo violentamente. "Michael, pensei que ia me perder", murmurou entre dentes, quase inaudível. "Não vai", respondi firme, sem dar espaço para dúvida. "Apenas mantenha-se acordada, fale comigo, não feche os olhos." O frio era implacável. Cada rajada de vento parecia cortar como lâminas. Eu me inclinava para frente, usando meu corpo como escudo contra os flancos de neve soprados. A visibilidade era mínima, e eu me concentrava nos pontos de referência que ainda podia distinguir entre o branco intenso da tempestade. A cada 200 metros, eu parava rapidamente para checar sua condição. Sua respiração estava irregular, o corpo rígido. Ajustava o cobertor térmico, cobrindo-a o máximo possível, e continuávamos. "Quase lá, Laura", eu dizia, mais para manter a calma do que para os dois. "Apenas mais um pouco." Os minutos se transformaram em horas, a neve continuava a cair impiedosamente. Eu medindo cada passo, cada respiração, concentrado na sobrevivência. Finalmente, depois de um esforço que parecia um eterno, começamos a vislumbrar o brilho fraco das luzes da cabana. "Conseguimos", murmurei, quase sem acreditar. Ela encostou o rosto no meu peito, tremendo, exausta, mas consciente. "Obrigado, Michael. Eu..." Mal conseguiu terminar, sem forças para falar. Entrei na cabana primeiro, apoiando-a firmemente. Rachel nos aguardava, os olhos arregalados com a cena que encontrou, eu carregando Laura, coberta de neve e quase inconsciente, respirando com dificuldade. "Rápido, para perto da lareira!" gritei, quando ela e eu colocamos Laura em um cobertor quente. O calor começou a agir lentamente, suas mãos e pés recuperando sensação. Ela respirava com dificuldade, mas firme. Eu me sentei ao lado,
monitorando cada sinal. Você vai ficar bem, garanti, enquanto ajustava o cobertor ao redor dela. Ela fechou os olhos, exausta, mas pela primeira vez em horas parecia segura. Eu olhei pela janela, para a tempestade ainda rugindo lá fora, e senti algo que não sentia há muito tempo. Controle, precisão e a confirmação de que mesmo no caos, a ação correta salva vidas. Laura havia sido imprudente, mas sobreviverá. E eu havia cumprido o que sabia fazer melhor: manter a calma, agir com planejamento e proteger quem a importava. Naquela noite, o silêncio da cabana era preenchido apenas pelo crepitar da lareira. Laura adormeceu finalmente, segura e aquecida. Eu permaneci acordado refletindo sobre tudo: a traição, a carta, a tempestade, e sobre como, apesar de tudo, a vida podia ser reconstruída, passo a passo, decisão por decisão. É por isso que eu te amava. Ainda o amo. Não respondi, concentrando-me em atravessar as condições de quase de nevasca. Quando as luzes do alojamento finalmente apareceram através da cortina de neve, o alívio quase me fez dobrar os joelhos. Rachel e 2 funcionários do sexo masculino correram até nós, pegando Laura dos meus braços e apressando-se para dentro, junto à lareira. Permaneci na porta, reconhecendo de repente meus limites físicos, observando enquanto removiam suas roupas molhadas e a enrolavam em cobertores secos. Suas mãos e pés recuperavam sensação. Ela respirava com dificuldade, mas firme. Eu me sentei ao lado, monitorando cada sinal. Você vai ficar bem, garanti, enquanto ajustava o cobertor ao redor dela. Ela fechou os olhos, exausta, mas pela primeira vez em horas, parecia segura. Eu olhei pela janela, para a tempestade ainda rugindo lá fora, e senti algo que não sentia há muito tempo: controle, precisão e a confirmação de que mesmo no caos, a ação correta salva vidas. Laura havia sido imprudente, mas sobreviverá. E eu havia cumprido o que sabia fazer melhor: manter a calma, agir com planejamento e proteger quem a importava. Mais tarde, Rachel me encontrou na cozinha, bebendo café metodicamente, ainda com o equipamento coberto de neve. Ela vai ficar bem, relatou, sem congelamento, apenas hipotermia leve. O médico está a caminho. Disse que ela teve sorte. Bom, isso foi ou incrivelmente corajoso ou notavelmente imprudente, disse Rachel, sentando-se à minha frente. Provavelmente os dois, encolhi os ombros. Eu conhecia o terreno e tinha o equipamento adequado. Não era isso que eu quis dizer, e você sabe, ela me estudou atentamente. Você ainda se importa com ela. É complicado. Sempre é. Ela se levantou, apertando meu ombro ao passar. Ela tá te chamando. Quarto 3. Movemos Laura para dentro do alojamento principal para passar a noite. Sentei-me sozinho depois que Rachel saiu, planejando meu próximo passo. A tempestade continuava a rugir lá fora, espelhando meu conflito interno. Eventualmente, fui até o quarto 3 e bati firmemente. Entre, chamou Laura, sua voz mais forte que na montanha. Ela estava sentada na cama, apoiada. A cor voltou ao seu rosto, enrolada em vários cobertores. Uma bolsa de soro pendia ao lado da cama. Fluidos para reidratação. Obrigada, disse simplesmente enquanto eu tomava a cadeira ao lado da cama. Eu teria morrido lá fora. O que você estava pensando, caminhando com a tempestade se aproximando? Meu tom não carregava a acusação, apenas questionamento direto. Não estava pensando taticamente. Queria dar uma última olhada no lugar que se tornou meu refúgio. Ela ajustou a borda do cobertor. Estou adiando a partida, obviamente. O médico disse que não posso viajar por pelo menos 2 dias. Assenti uma vez, concordando com qualquer necessidade. Michael, começou, então hesitou. Lá fora, quando você me encontrou, eu disse algo. Eu estava com hipotermia. Eu interrompi. Estado mental alterado. Isso não torna falso. Seus olhos mantiveram contato com os meus. Eu ainda te amo. Nunca parei. Mas esse é o meu fardo para carregar, não o seu. Levantei-me, precisando de distância da corrente emocional. Você deveria descansar. Espere, chamou, enquanto eu alcançava a porta. Há algo mais que você precisa saber, algo que não incluí na carta porque queria te dizer diretamente. Parei, mão na maçaneta.
David entrou em contato comigo no mês passado. Queria se reconectar agora que seu novo relacionamento terminou. A voz dela endureceu. Eu disse exatamente para onde ele deveria ir. Disse o que eu havia perdido com o nosso egoísmo. Ele riu. Disse que eu estava sendo dramática. Virei-me, surpreso com a raiva contida na expressão dela. Foi quando eu soube que precisava te encontrar. Não para me reconquistar. Eu entendo que pontes foram queimadas, mas para te dizer que você estava certo em partir como fez. Um silêncio aguardado preencheu o quarto. Obrigado por me contar, finalmente disse. Não estou pedindo uma nova chance, Michael. Não mereço. Só precisava que você soubesse que pelo menos um de nós finalmente entende o custo. Assenti uma vez e saí, fechando a porta firmemente atrás de mim. A tempestade continuou por mais 2 dias, confinando efetivamente todos ao alojamento. Mantive o foco nas operações de emergência e nas necessidades dos hóspedes, encontrando Laura apenas nas refeições, onde trocávamos conversas civilizadas, mas distantes. Na tarde em que as estradas finalmente foram liberadas, encontrei-a na sala, mala pronta, acertando a conta com Rachel. Seu carro foi desenterrado, os pneus devem aguentar bem, mas percorra os trechos da montanha devagar, ainda tem gelo em algumas partes. Eu vou. Hesitou. Acho que este é o adeus então. Acho que sim. Rachel se afastou com tato, nos dando privacidade. O que você vai fazer agora? Perguntei. Voltar para Denver. Tenho aceitado trabalhos de publicações menores. Não é National Geographic, mas é trabalho honesto. Ela ajustou o novo cachecol, já que o vermelho se havia perdido na floresta. E você, vai ficar aqui? Por enquanto, atende aos meus propósitos. Ela assentiu, os olhos percorrendo meu rosto como se quisesse gravá-lo na memória. Você sabe onde me encontrar se algum dia quiser conversar. Sem pressão, sem expectativas. Eu sei. Ficamos brevemente naquele espaço comprimido por 12 anos de história compartilhada. Tenho algo para você, disse com decisão, colocando a mão no bolso. Entreguei-lhe um pequeno caderno gasto. Meu diário, o primeiro. Ela o pegou, evidentemente surpresa. Michael, eu não posso. Quero que você fique com ele. Talvez te ajude a entender tudo. Os dedos dela tremiam ligeiramente ao aceitá-lo. Obrigada. Impulsivamente, ela se ergueu na ponta dos pés e beijou minha bochecha. Um fantasma de intimidade familiar que eu não recebi nem rejeitei. Seja feliz, Michael, sussurrou. Isso é tudo que quero para você agora. Observei-a a partir dos degraus do alojamento enquanto ela se afastava, a neve rodopiando em seu rastro até que as luzes traseiras desapareceram na curva da montanha. Rachel apareceu ao meu lado, a respiração formando nuvens no ar frio. Tudo bem? Estou chegando lá, respondi com avaliação sincera. Ela pode voltar, sabe? Talvez. Virei-me para o alojamento, mas não vou ficar esperando. Naquela noite, comecei um novo diário. A primeira entrada foi direta. Hoje enterrei o passado. Não com perdão. Ainda não cheguei lá. Mas com clareza. Ambos éramos falhos, de formas diferentes. Agora estamos reconstruindo em lugares diferentes. Isso terá que ser suficiente. 2 semanas depois que Laura partiu, meu telefone tocou com um número desconhecido. A voz do meu irmão Tommy surgiu incomumente tentativo. Mike, você está sentado? Meu corpo se tensionou. O que aconteceu? É a Laura. Ela sofreu um acidente na I-25, fora de Denver. Colisão frontal com um motorista bêbado. O mundo pareceu mudar momentaneamente. Ela está viva, mas é crítico, Mike. Múltiplas cirurgias, não tem certeza. Ele fez uma pausa. Quem mais sabe minha localização? Exigi. Acabei de ligar para a irmã dela, Emma. Ela pediu seu número. Disse que Laura não para de perguntar por você. Fechei os olhos brevemente. Imagens passando. Laura rindo na nossa cozinha. Laura dormindo ao meu lado. Laura se afastando do alojamento. Vou dar meu número para Emma? Decidi. Você vai voltar, Tommy? Perguntou. Não decidi, disse. Mas me vi checando horários de voos de Kalispell para Denver enquanto conversávamos. Emma ligou 1 hora depois, a voz rouca de tanto chorar. Michael, aqui é a Emma. Não sei se você virá, mas ela continua perguntando por você. Os médicos dizem que... Ela... Que hospital? Denver Memorial. UTI, 4º andar. Avisarei minha decisão.
Passei horas caminhando de um lado para o outro na cabana naquela noite, lutando com impulsos conflitantes. Uma parte de mim queria permanecer distante para proteger a vida nova que havia construído. Outra reconhecia que, sem um fechamento adequado, o fantasma de Laura me assombraria indefinidamente. De manhã, tomei uma decisão. Reservei um voo em vez de dirigir, mais eficiente, e deixei uma nota para Rachel explicando minha ausência temporária. Indo para Denver, assunto pessoal, volto em 3 dias. O voo de Kalispell para Denver me deu tempo para me preparar mentalmente. Planejava visitar brevemente, fazer minhas pazes e voltar a Montana sem me deixar envolver emocionalmente. Limpo, controlado, conclusivo. Emma me encontrou na entrada do hospital, o rosto pálido de cansaço. Abraçou-me firmemente. Inesperado dado nosso relacionamento previamente distante. Obrigada por ter vindo, sussurrou. Como ela está? Meu tom permaneceu neutro. A expressão de Emma se desfez. Crítico. Hemorragia interna. Pulmão colapsado. Lesão na coluna. 2 cirurgias já realizadas. Ela gesticulou em direção aos elevadores. Está consciente, mas fortemente medicada. Pode não te reconhecer. Assenti, preparando-me antes de segui-la até a UTI. A mulher na cama do hospital mal se parecia com a Laura que eu lembrava. O rosto marcado por hematomas, um olho inchado fechado. Tubos e fios conectavam-na a várias máquinas, cada bip lembrando seu estado precário. Aproximei-me deliberadamente, tomando a cadeira ao lado de sua cama. Sua mão, a que não estava engessada, repousava com a palma para cima sobre o lençol branco. Após breve consideração, coloquei meus dedos sobre os dela. Seu olho descoberto piscou lentamente ao contato. O reconhecimento surgiu devagar, através da névoa da medicação. Michael. Sua voz mal se ouvia sobre o som das máquinas. Você veio? Vim. Confirmei simplesmente. Não pensei que você veria. Eu precisava de um fechamento. Um pequeno sorriso tocou seus lábios rachados. Sempre honesto. Inclinei-me mais próximo, mantendo a voz baixa. Não posso ficar muito, Laura. Construí uma nova vida. Eu sei, repetiu Laura, com a voz fraca, mas firme. Só precisava que você soubesse. Fiquei em silêncio por alguns segundos, observando cada respiração, cada movimento dela. A medicação ainda a deixava sonolenta, mas havia clareza suficiente para reconhecer a verdade entre nós. O passado havia sido enterrado, e ali não havia rancor, apenas aceitação. Eu vim para ter certeza de que você ficaria bem, disse, mantendo a voz baixa. Mas também para fechar nosso ciclo. Ela inclinou a cabeça, uma pequena lágrima escorrendo pelo rosto machucado. Obrigada, Michael. Eu não sei como dizer o quanto isso significa. Não precisa dizer nada, interrompi suavemente. Apenas viva. É tudo que eu quero para você agora. Ficamos alguns instantes ali, o som das máquinas misturando-se com o silêncio da sala. Eu senti que, finalmente, ambos estávamos livres do peso da dor e da traição, mesmo que as cicatrizes físicas e emocionais ainda permanecessem. Ela reconheceu a verdade entre nós. O passado havia sido enterrado, e ali não havia rancor, apenas aceitação. Eu vim para ter certeza de que você ficaria bem, disse, mantendo a voz baixa, mas também para fechar nosso ciclo. Ela inclinou a cabeça, uma pequena lágrima escorrendo pelo rosto machucado. Obrigada, Michael. Eu não sei como dizer o quanto isso significa. Não precisa dizer nada. Interrompi suavemente. Apenas viva. É tudo que eu quero para você agora. Ficamos alguns instantes ali, o som das máquinas misturando-se com o silêncio da sala. Eu senti que, finalmente, ambos estávamos livres do peso da dor e da traição, mesmo que cicatrizes físicas e emocionais ainda permanecessem. Eu vou me recuperar, ela disse, um fio de determinação em sua voz. E vou tentar ser melhor para mim mesma. Assenti. Era a resposta que eu esperava e precisava ouvir. Então, viva, Laura. Sem culpa, sem arrependimentos, apenas siga em frente. O tempo parecia desacelerar. Eu segurava sua mão por mais alguns segundos, depois me levantei devagar, sem pressa.
Vou ficar por perto até que você esteja fora de perigo, disse, e ela assentiu com um fraco sorriso. Ao sair da UTI, respirei fundo, sentindo pela primeira vez em muito tempo uma estranha leveza. Todo o peso da traição, da perda, do sofrimento, tudo parecia finalmente diluído. Não havia mais urgência em vingança, não havia mais necessidade de ressentimento. Apenas um futuro em aberto, limpo e incerto, mas nosso para reconstruir de formas diferentes. Enquanto caminhava pelo corredor do hospital, pensei nas palavras que havíamos trocado. Perdão não era necessário, nem esperado, mas a verdade e a clareza finalmente haviam sido alcançadas. Cada decisão, cada risco, cada gesto de cuidado havia nos trazido até aquele momento de resolução. E naquele instante, senti que, embora nossas vidas tivessem seguido caminhos separados, ambos havíamos encontrado um tipo de paz que nenhum acidente, traição ou tempestade poderia tirar. Os dedos dela se enrolaram fracos nos meus. Só estou feliz de te ver mais uma vez. Sentei-me com ela durante a tarde, mantendo distância emocional enquanto fornecia o contato humano de que ela claramente precisava. Quando os médicos chegaram para a ronda da noite, aproveitei para sair. Preciso falar com você, Emma, na sala de espera, sobre assuntos práticos. Emma parecia surpresa com a minha objetividade, mas assentiu. Estou voltando para Montana amanhã, afirmei, sem rodeios. Não posso fazer parte desta situação a longo prazo, mas ela precisa de você. Não sou mais um ente querido dela. Isso acabou quando ela escolheu o David. Os olhos de Emma brilharam com raiva momentânea. Então você vai deixá-la assim quando ela pode estar morrendo? Não sou responsável pela recuperação dela. Minha voz permaneceu firme. Vim para me despedir corretamente. Isso é tudo que posso oferecer. Ela ainda te ama. Infelizmente para ela. Emma me encarou, chocada com o meu distanciamento. Você mudou. Sim, para melhor. Quando voltei para o quarto de Laura, ela estava acordada, observando a porta como se me esperasse. Você vai embora, disse ela imediatamente, sua percepção intacta apesar do estado físico. Amanhã de manhã. Ela assentiu levemente, estremecendo com o movimento. Entendo. E você? Perguntei, reassumindo a cadeira ao lado da cama. Você reconstruiu sua vida. Não tenho lugar nela. A voz dela estava mais forte agora, como se reunisse sua energia restante para a conversa. Não gostaria que você ficasse por pena. Bom, porque não vou. Seus olhos intactos me estudavam. Há algo diferente em você agora. Algo mais duro. Tive que me tornar mais duro para sobreviver ao que aconteceu. Sinto muito, Michael, por tudo. Sei que sente, mas isso não muda nada. Ela fechou os olhos brevemente. Antes de você ir, leu meu diário, aquele que deixei na sua cabana? Neguei com a cabeça. Ainda não. Por favor, leia quando estiver pronto. Sua respiração tornou-se mais difícil. Preciso que você entenda por que fiz o que fiz. Não para me justificar, mas para explicar. Lerei eventualmente. Ela pareceu satisfeita com esse compromisso parcial. Mais uma coisa. Na noite em que você foi embora, você pegou o relógio do seu avô. Ainda o tem? A pergunta me surpreendeu. Sim. E por quê? Bem, ele ficaria orgulhoso do homem que você se tornou. A declaração simples me atingiu com força inesperada. Meu avô fora uma figura formidável na minha infância. Estoico, íntegro, intransigente. O relógio havia sido seu presente de despedida, antes de morrer. Tenho algo para você, continuou Laura, gesticulando fraca para o pequeno armário ao lado da cama. Gaveta de cima. Abriu, encontrando um envelope manila com o meu nome escrito pela mão dela. O que é isso? Abra depois, quando estiver em casa. Coloquei o envelope no bolso da jaqueta, sem examiná-lo. Devo ir. Deixar você descansar. Vou te ver antes de ir amanhã? Pensei em mentir, oferecer conforto falso. Em vez disso, disse a verdade. Não. Este é o adeus, Laura. Ela assentiu, uma lágrima escapando de seu olho intacto. Entendo. Obrigada por ter vindo, mesmo assim. Levantei-me,
olhando para essa versão quebrada da mulher que um dia amei além da razão. Cuide-se, Laura. Você também, Michael. Ela conseguiu um pequeno sorriso. Seja feliz. Você merece. Saí sem olhar para trás, ignorando o olhar acusador de Emma ao passar pela sala de espera. Naquela noite, no quarto do hotel, a curiosidade finalmente me compeliu a abrir o envelope que Laura havia me dado. Dentro, havia um documento legal, papéis de transferência de propriedade de uma pequena cabana em 10 acres, perto do Estes Park. Segundo a escritura, ela havia comprado há 6 meses e agora transferia a propriedade para mim. Uma nota estava presa aos papéis. Isso deveria ser uma oferta de paz quando eu te encontrasse, um lugar onde você pudesse escrever longe de tudo. Agora, quero que tenha sem condições. É seu, independentemente de falar comigo de novo ou não. O corretor tem as chaves. Olhei para os documentos dividido. Por um lado, aceitar parecia permitir que ela voltasse à minha vida de alguma forma. Por outro, a propriedade representava segurança financeira em um retiro privado, vantagens práticas que não podia ignorar. Após consideração, decidi manter os papéis. Eu poderia decidir depois se aceitaria a propriedade ou a venderia. A escolha seria somente minha. Meu voo de volta para Montana partiu cedo na manhã seguinte. Não liguei para Emma, nem voltei para o hospital. Alguns finais precisavam ser limpos, sem a confusão de segundos pensamentos ou despedidas emocionais. Rachel me encontrou no pequeno aeroporto de Kalispell, encostada na sua caminhonete com confiança casual. "Bem-vinda, Bal", disse simplesmente. Tudo resolvido? Sim, respondi, jogando minha bolsa de viagem permanentemente na caçamba. Ela me estudou por um momento antes de ligar o motor. Você parece diferente, mais leve de algum jeito. Tomei algumas decisões necessárias sobre minha ex. Sobre meu futuro? Rachel assentiu, parecendo compreender a distinção. Bom, falando em futuro, vai abrir uma vaga de instrutor no Mountain Rescue Training Center, perto de Whitefish. O diretor é um velho amigo. Ele mencionou que você poderia ser perfeito para isso. Considerei a oportunidade. Avanço profissional, melhor pagamento, trabalho alinhado com minhas habilidades e experiência. Parece interessante. Eles querem alguém que possa começar no próximo mês. Ela olhou para mim. Se pretende ficar por aqui? Eu estou. Ela sorriu. O primeiro sorriso genuíno que eu via desde antes do aparecimento de Laura. Que bom. Eu odiaria perder meu melhor instrutor de sobrevivência. Isso é tudo o que você odiaria perder? Perguntei surpreso com a objetividade da pergunta. Os olhos de Rachel se arregalaram levemente antes de recuperar a compostura. Depende do que está sendo oferecido. Jantar hoje à noite. Só nós. Ela fingiu considerar, mas o leve rubor em suas bochechas a denunciava. Acho que isso pode ser arranjado. Enquanto dirigíamos pela paisagem coberta de neve em direção ao alojamento, senti algo que não experimentava há meses. Possibilidade. Não um retorno ao que era, mas o potencial para algo inteiramente novo construído sobre bases mais sólidas. 2 semanas depois, recebi uma mensagem breve de Emma. A Laura saiu da condição crítica, longa recuperação pela frente, mas médicos estão cautelosamente otimistas. Achei que você deveria saber. Li-a uma vez e depois a apaguei, sem responder. Esse capítulo estava fechado. No mesmo dia, aceitei a posição no Mountain Rescue Training Center e assinei os papéis aceitando a propriedade da cabana do Estes Park. Não como conexão com Laura, mas como um ativo que eu poderia usar ou vender nos meus próprios termos. Naquela noite, Rachel e eu subimos até uma encosta com vista para o Flathead Lake, o pôr do sol pintando a superfície congelada em laranjas e vermelhos brilhantes. "Vista linda", comentou, aproximando-se o suficiente para que nossos ombros se tocassem. "Nova perspectiva", respondi, entendendo que falávamos sobre mais do que apenas a paisagem. Ela se virou para me encarar, expressão aberta, mas cautelosa. "É isso mesmo que você quer, Michael? Sem fantasmas persistentes?" Pensei seriamente na pergunta. Enfrentei meus fantasmas. Fiz as pazes com o passado. Estou pronto para o que vem a seguir. "E o que vem a seguir?" ela perguntou.
Apontei para a vasta natureza que se espalhava diante de nós. Esta agora é a vida que eu escolhi, não a que perdi. Ela sorriu, compreendendo o significado da distinção. Posso trabalhar com isso. Enquanto a última luz desaparecia do céu, senti o peso final da minha vida antiga se levantar. Havia desaparecido uma vez por necessidade. Agora reaparecia por escolha, mais forte, mais clara e inteiramente nos meus próprios termos. Era suficiente, mais do que suficiente.